Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Para cada formato de rosto, há um tipo de sobrancelha bem específico? Gostou desse assunto? Olha, se você gostou desse assunto, fica aqui com a gente. Mas antes, eu quero que você entenda que o nosso pedido para você ficar, para curtir e compartilhar, tem a ver com a importância e a relevância desse assunto na sociedade. Essa questão de beleza é algo que precisa ser mais trabalhado na sociedade. Então, nós sabemos que esse conteúdo pode gerar transformação, não só na sua vida, mas como na vida da sua amiga, da sua mãe, alguém da sua família, enfim, quantas pessoas te rodeiam que podem ser enriquecidas com a beleza desse conteúdo. Então, curte, compartilha, divide conosco. Eu sei que faz sentido para você, ok? Então vamos lá, gente. É comum, muito comum na área de estética, afirmar que para cada formato de rosto existe um tipo de sobrancelha. E procede, até porque o formato do rosto, para que haja harmonia, é preciso haver uma congruência entre as formas. Congruência ou harmonia não significa beleza propriamente dita no sentido de que tem que haver perfeição, mas tem que haver o equilíbrio entre as partes. Já prestou atenção que nos biotipos, os formatos de rosto, eles correspondem exatamente ao formato das feições, a testa, o olho, o nariz, a boca, o queixo. Então, por quê? Porque há uma congruência. Eu costumo dizer que Deus é sábio. A cor do cabelo, por exemplo, é absolutamente compatível com o nosso tom de pele. Tanto que quando a gente vai fazer uma análise da harmonia das cores no tom de pele, a primeira coisa que a gente vai procurar se informar é qual é o tom original. Não significa que não possa ter colorir, mas tem que ser congruente, tem que haver harmonia entre o tom de pele e o tom do cabelo. Senão vai provocar um desconforto visual. E vamos lá, gente, que desconforto visual nós temos tido a respeito de sobrancelhas? Esse é um assunto sério, não é? Por isso que a gente quer falar com vocês um pouquinho. Então, há sim um formato de sobrancelha para cada formato de rosto. São 9 os formatos de rosto, né? Hexagonal com lateral reta, hexagonal com base reta, losangular, triângulo invertido, triangular, triângulo invertido e triangular. São 2 formatos distintos, né? Quadrado, redondo, retangular e oval, ok? Então, são esses os 9 formatos de rosto. Desses 9 formatos de rosto, quantos que são originalmente de fábrica têm a sobrancelha arqueada, né? Com ponto alto levantado? Quantas pessoas? Quantos formatos? Só o hexagonal com lateral reta, o losangular e o triângulo invertido. Sabia que são só esses 3 formatos de rosto que tem necessariamente esse rosto, essa sobrancelha arqueada? Mas a moda hoje é arquear a sobrancelha. Como é que fica isso? Então, o que a gente quer dizer para você é que você não precisa seguir a risca. Por exemplo, formato de rosto hexagonal com base reta, uma sobrancelha é mais arqueada. Visivelmente, uma é diferente da outra. Então, é o jeito que ela é. Se você levantar muito a outra que não é levantada, você pode provocar um desconforto de criar uma imagem do mal, né? Na teledermaturgia, quando eles querem trazer a imagem do mal, eles fazem aquela... Olha lá como é que eu fico com cara de mal. Ó, menino, o negócio é impressionante. Então, se você arquear muito, na mesma altura da sobrancelha, do hexagonal com base reta, que um lado é mais levantado, não tem um lado certo, que é de cada pessoa é singular, o que vai acontecer? Você vai provocar um desconforto visual e você vai trazer uma imagem de medo, de má na pessoa. Então, é preciso ter cuidado, gente. O que é
maravilhoso nisso tudo é que hoje existem, como é que fala, formas, né, de fazer a sobrancelha em que não precisa necessariamente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Pelas medidas do rosto, nós vamos chegar lá. Mas a gente quer dar um passeio na evolução da sobrancelha ao longo dos anos, tá? Por exemplo, nos anos 20 e 30, as sobrancelhas eram finas e arqueadas, as duas bem finas, bem arqueadas, porém não arqueada assim, fazendo um ângulo. Era um arqueado arredondado, vide Greta Garbo, sabe? Então, trazia uma ideia de feminilidade, de suavidade, o arredondado, mas ao mesmo tempo alto, uma sobrancelha alta. Então, dava uma imagem de poder, mas trazendo a coisa da sensualidade. Nos anos 40, as sobrancelhas eram mais naturais, porque a dos anos 20 e 30, elas eram quase que desenhadas assim na mão, olha, arqueada, mas arredondada, caindo. Nos anos 40, elas eram mais marcadas, um pouco mais grossas, tá? Mais naturais, porém bem arqueadas. Elas começam mais grossas, depois afinavam, né? Vide Rita Hayworth, né? Vamos lá, anos 50, Sofia Loren. As sobrancelhas eram mais preenchidas e escuras. O formato angular, bem angular, já trazia a ideia da imagem da mulher dinâmica, porque essa linha inclinada traz esse sentimento de dinamismo, ação, movimento, e nesse período a mulher já vinha, né? Vamos lá, se manifestando em seu dinamismo e aparecendo mais na sociedade. A mulher já tinha direito a voto, já havia acontecido a guerra, as mulheres já tinham ido para o mercado do trabalho, então já vinha uma evolução. Nos anos 60, bom, Sofia Loren, né? Anos 50 é representação. Nos anos 60, elas eram super arqueadas e finas. Aí você fala assim, mas espera aí, voltou? Super arqueadas e finas. Não, não voltou. A dos anos, deixa eu recapitular, 20 e 30, elas eram arqueadas, porém arredondadas. Essa dos anos 60, vide Twig, uma manequim famosa, manequim modelo famosa, no meu tempo falava manequim, famosa, ela usava uns cílios bastante volumosos, tá? Pouca sombra, mas essa sobrancelha era bem arqueada. Por quê? Ela dava um efeito mais andrógeno, futurista, tá? Ok, anos 70, Farrah Fawcett. Como é que era essa sobrancelha? Ela era mais natural, seguindo o seu desenho original. Ela era longa, não existia essa coisa de cortar para ficar toda arrumadinha. Ao contrário, as mulheres penteavam ela para cima e ela ficava extrapolando mesmo as medidas, né? Naturais, seguiam o seu desenho original, eram longas e eram impecavelmente penteadas. Se havia um fio muito fora, é que cortava, mas não como se faz hoje, né? E não existia muito essa história de tingir, até porque não tinha tido ainda essa evolução. Eu sei que naquela época ainda usava-se, se tingisse, seria com tinta de cabelo, perigoso, né, gente? Não se deve, não se usa. Para isso existem os pigmentos próprios para a sobrancelha. Então, anos 70, a imagem da Farrah Fawcett. Anos 80, vamos lá, anos 80, quanto mais grossa, quanto menos limpeza, né, mais expressividade, melhor. Era a sobrancelha da Madonna nos anos 80. Então, ela era aquela sobrancelha que ela era meio que uma sombra aqui. Ela era bem grossa, sem muita definição, e ela fazia mesmo o efeito de uma sombra no rosto. Nos anos 90, gente, Sheryl Stone, elas eram também mais naturais possível. Não tem muito tempo que há esse né, reboliço com relação à sobrancelha. Nos anos 90 elas eram naturais, porém limpas. A que eu falei anteriormente, anos 80, ela era sem muita limpeza.
Aí, nos anos 90, eles já limparam mais para dar uma limpeza no visual, porque antes dava uma sensação de peso na sobrancelha. Nos anos 2000, vamos lá, quem era, né, dos anos 90, Angelina Sharon Stone. E nos anos 2000, um exemplo seria Angelina Jolie, mais arqueada e bem limpa. E com estilo bem marcado. Hoje as sobrancelhas são marcadas, né? Quer dizer, começaram com essa onda de muito marcada, inclusive essa onda de fazer uma linha muito reta, isso é perigoso. Você faz uma micropigmentação, fazendo uma linha muito reta aqui, o que vai acontecer? Você pode, imagina, micropigmentação é sempre definitivo, mas você vai retocar, você vai refazer. Então, se você mantiver esse padrão, você pode passar uma imagem de sisuda, de brava, porque a linha reta, se ela estiver muito reforçada, pode passar isso, né? Então, o que acontece? O que a gente percebe é que houve um momento em que caiu muito para essa marcação, né? Depois de 2000, 2008, 9, 10, já começou essa, né? Marcação muito evidente, aquele ângulo muito forte. E como a tecnologia ainda não era suficiente para trazer algo mais harmonioso, usava-se para fazer micropigmentação, por exemplo, que entrou a onda e a era da micropigmentação. Era muito densa, né? Usava-se mais fazer não a fio, aquela que preenche totalmente. E os pigmentos eram importados, não que não sejam hoje, mas não existia a mesma qualidade. E outra coisa, a forma, né, de depósito de pigmento era mais profunda, era como uma tatuagem. Então ficava aquela sobrancelha meio que uma taturana. E aí falo, gente, a harmonia está no que é mais próximo do original. Hoje, a evolução que aconteceu, apesar que ainda tem muita gente fazendo umas taturanas aí, que incomoda, não é agradável aos olhos. Gente, não é agradável aos olhos. E se ela for preta, ai meu Deus, pior ainda, né? Se ela for muito escura, muito forte. E aí é que a gente fala, quanto mais próximo do original de fábrica, mais harmonioso fica. O que Deus fez originalmente de fábrica? Deus fez a sobrancelha de um jeito em que ela tem um degradê de tom, né? Tanto é que eu aprendi com a minha querida Jussara Santiago. Ela falou assim, Lígia, quando você for usar a sombra marrom, comece sempre pela asa. A asa é aqui, a partir do ponto alto. E aqui o que sobra do pincel que você vem pra cá. Olha que dica maravilhosa. Falei, Jussara, que coisa linda, agora eu entendi. Por que minha sobrancelha às vezes ficava mais marcada aqui e eu não queria? Porque eu ia com pincel de sombra e começava desse daqui. Quem sabe, né, gente? E aí o que acontecia? Ficava muito marcada, me incomodava. Muitas vezes eu tinha que limpar. Ela me deu a dica, não, você começa pela asa, suja o pincel na sombra, bate, tira o excesso, começa pela asa e depois é que você vem trazendo aquele restante, não molha o pincel de novo de sombra e ali vai esfumando aqui. Aí dá um efeito mais natural, que é o que acontece hoje. Hoje, se a gente parar para pensar, não existe uma tendência específica. O quanto mais próximo do natural. Observou isso, gente? A gente passou por aquela fase de ela muito marcada, muito escura e sem esfumar. E hoje, né, o progresso da micropigmentação se faz a fio, que fica, quer dizer, você vai riscando a pele como imitando um fio. Tem trabalhos maravilhosos a respeito fazendo isso, né? Então, o que é importante, gente, é que se a tendência, olha, sério, presta atenção que eu vou falar. Se a tendência é a personalização, embora a gente ainda acho que a gente ainda tem muita estrada com relação a isso, porque a indústria da moda, ela, né, comanda muito. Mas embora a gente esteja muito forte essa questão da individuação da imagem, respeitar os formatos, sabe, não ir muito além, embora exista uma outra
linha de pensamento que quanto mais preenchimento, melhor. Não sou contra o preenchimento, estou precisando, nunca fiz, mas quero fazer. Mas sem que desconfigure, sem que saia da sua verdade, ou sem que faça um rosto igual de todo mundo. Não é verdade, gente? Porque o que a gente vê é isso. As pessoas estão ficando iguais. Porque os preenchimentos são nos mesmos pontos, nos mesmos lugares. Então eu falo que os profissionais que trabalham com harmonização facial precisam muito conhecer sobre o formato de rosto, sobre o significado das feições, sobre o quanto mudar essas feições pode afetar significativamente. Essa foi ótima. Significativamente até o comportamento e o senso de identidade. Por quê? Porque assim como a pessoa se vê diante do espelho, assim ela se comporta. Eu mesmo tive experiências com clientes que uma coisa curiosa, né? Quando a gente vai fazer uma consultoria, a gente considera a forma, mas a gente também considera a sensação e a expressão. Eu não posso jogar tudo em cima da forma. Quer ver um exemplo disso? Eu fui fazer uma consultoria com uma jovem e vi que ela tinha um zigomático evidente, uma mandíbula forte, e aí eu falei assim com ela: uau, que cara de Miss! Forma. Aí ela ficou vermelhinha. Sensação. Expressão. Já me botou a pulga atrás da orelha. Falei, por que ela ficou vermelhinha? É a linguagem primitiva, a linguagem corporal, gente. É a linguagem primitiva do eu. Quando eu vi que ela ficou vermelhinha, eu falei, aí tem. Fomos fazer a consultoria, ela tinha um cabelo na cintura, preto, reto, pesado, muito lindo. Mas era muito peso. E ela era mionzinha. Então parecia que aquele cabelo não era dela, parecia que estava na cabeça errada. Decidimos, fizemos a consultoria, a decisão, o resultado da consultoria foi tirar bastante do peso. Né? Ela até sugeriu na hora mais em cima, eu falei, não, vamos devagar. Eu falei, aí tem, discernimento, gente. O homem foi feito para discernir. É o que eu falei, a gente considera a forma? Considera. Mas considere a sensação que você tem na comunicação dela e a expressão dela. E aí fizemos a consultoria. Quando eu fui cortar o cabelo dela, a hora que eu peguei a tesoura, ela encolheu na cadeira. Eu falei, exame freio. Eu já estava de espírito prevenido. Aliás, eu já tinha decidido tirar menos do que a gente tinha proposto. E quando ela espremeu na cadeira e ficou nervosa, gente, literalmente, eu achei que ela fosse surtar. Quando ela deu aquela mexida na cadeira, eu falei assim, não, fique tranquila, vamos na medida que você permitir, suportar, tá? Tranquilo. Mas não fiquei inquirindo o que tinha por trás. E aí quando eu cortei menos possível, dei uma quebrada na lateral, uma leveza nas pontas para tirar aquele peso da linha reta, fiz uma franja na diagonal respeitando a proporção áurea do rosto e já deu bastante leveza na imagem dela. Passou, tudo bem, beleza, beijo, tchau. No dia seguinte ela me procurou. Eu falei, agora ela vai me contar a verdade. Então, gente, né? E aí ela me contou que ela tinha o queixo completamente para dentro, retraído. E olha que foi a primeira coisa que eu falei na hora que eu a vi, uma mandíbula forte, um zigomático forte. Mas eu vi que ela tinha um olho assim meio morteiro, meio doce, não sei explicar. Parecia que tinha uma incongruência. Parecia que o olho não estava linkando, embora no conjunto estava harmonioso. Bonito, bonito. Estava bonito. Ela é uma menina linda. E aí ela me contou, Lígia, eu preciso te contar, porque eu percebi que depois da nossa conversa, eu fui fazer uma retrospectiva de como que está a minha vida e percebi que pode ter a ver com o que aconteceu comigo. Aí ela me mostrou a foto. Ela não tinha o zigomático, ela tinha o queixo duplo. Eu lembro que na consultoria, eu via uma pessoa por dentro, outra por fora. E na consultoria até indaguei, perguntei se ela tinha, quem sabe, um modelo mental, uma mãe que era mais conservadora e queria colocá-la dentro de uma caixinha, né? Ou um pai que reprimia. Ela falou, não, ao contrário, meus pais me empurram para frente. Eu falei, gente, mas o que tem? Porque não batia, gente, não batia o que ela comunicava nas expressões com a imagem que eu via. Então ela me contou que ela fez
né? Ela tirou uma papada, porque como o queixo era duplo e todo para dentro, e gente, isso é muito significativo. O queixo se refere à maneira como a pessoa lida com a sua vontade. O que aconteceu com ela depois disso? Ela ficou uma menina forte na vontade. E ela não sabia lidar com a força. Então ela virou um trator, saiu agredindo as pessoas e não sabia por que estava fazendo isso. Ao ponto do chefe dela chegar e falar assim: o que está acontecendo com você? Coisa esquisita, você está mais bonita, mas você está agressiva. Porque ela ganhou uma força que ela não sabia lidar. O rosto dela se transformou num hexagonal com lateral reta. E ela era um rosto oval, oval, delicado, suave, o olhar morteiro, queixo duplo, totalmente para dentro. Mudou completamente. E ela me falou, olha, quando você me falou que eu tinha cara de Miss, eu falei, eu percebi que você reagiu, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Ela falou, pois é porque eu fui numa pessoa que é especialista em Miss. Eu falei, o quê? Quase caí das pernas. Eu falei, eu não sabia que existia isso, não. Gente, eu não sabia, juro. Tem horas que eu acho que eu sou bem... Para certas coisas eu sou alienada. Eu acho que é porque eu quero ser. Porque especialista em Miss é um negócio que, cara... Então o quê? Especialista em construir o estereótipo da Miss. Mas o estereótipo da Miss te representa? E olha, e ela ficou com o cabeção, porque ela o corpo todo mignon. Ela tem um corpo todo mignon. E ela colocou silicone. Então o que você via? Rostão e peitão só. O resto do corpo não acompanhava. Havia uma discrepância. Desarmonizava. Então eu falei, especialista em Miss. Significa fazer ângulos, zigomático, papapá, trazer aquela coisa do... Por isso que eu falei, cara de Miss. É estereótipo. Então ela falou, foi muito libertador para mim. Por isso que eu fiz questão de te contar, porque eu acho que para você vai ser case. Só não mostro a imagem dela porque eu acho que se expõe. Mas enfim, então são detalhes. A sobrancelha dela estava super arqueada. Tudo estava contribuindo para expressar uma mulher que na essência ela não era. E depois da consultoria e da mudança de imagem, o que aconteceu? Ela entendeu a força que ela ganhou e aprendeu a lidar com essa força. Parou de meter os pés pelas mãos. Porque ela virou um trator, saía agredindo as pessoas. Mas, gente, vamos lá. Eu achei muito pertinente esse caso, visto que nós estamos falando em formato de rosto. Então, eu quero que você imagine um rosto oval transformado em hexagonal com lateral reta. Cara, é o que a gente mais vê. Ou transforma um rosto em oval, ou transforma um rosto em hexagonal com lateral reta, ou hexagonal com base reta, se for um rosto mais largo. Mas eu te digo, é por aí? Em outro momento a gente vai falar sobre o significado das feições, aí vocês vão perceber como que pode comprometer a pessoa. Mas vamos voltar para a sobrancelha e formato de rosto? Então, olha só, o que é importante? Não significa que você não possa ter uma sobrancelha arqueada, porque inevitavelmente as tendências de moda vão sempre prevalecer. A gente deu um passeio aqui de como eram as formas de sobrancelha desde os anos 20, a gente se certificou disso, que existia um padrão, né, e que as pessoas seguiam. E hoje, até há pouco tempo, o padrão era o carvão com a linha reta aqui, hoje não mais. Quanto mais próximo do natural, as pessoas falam assim, eu quero fazer micropigmentação, mas eu tenho medo. Quanto mais próximo do natural, melhor. Aí, porque é isso que as pessoas querem hoje, né? Fio a fio, fazendo esse sombreado natural, esse degradê de tom que Deus naturalmente fez, sem sair muito. E o mais lindo é que, como hoje existe um conhecimento técnico em que se usa o compasso áureo ou esqueci o nome completamente agora, que mede, meu Deus. Mas é o compasso áureo. No fundo, são as medidas da proporção áurea no rosto. Que quando a pessoa tira as medidas do rosto da pessoa, quer dizer, ela não vai pegar um molde de um outro rosto e vai trazer aqui. Ela vai tirar as medidas, né? Tem toda uma ciência para tirar as medidas. O homem vitruviano de Leonardo da Vinci já fazia isso, né, gente? Mas hoje as ferramentas estão assim, né, na mão da área da beleza e da estética e estão trazendo isso com mais propriedade. Então, essa própria medida que é de encontrar o ponto alto da sobrancelha,
já cria um equilíbrio e harmonia no rosto. Então não significa que você não pode fazer o ângulo da sobrancelha se você não é, tem o formato de rosto, esses três formatos que eu falei, que é o losangular, triângulo invertido e hexagonal com lateral reta. São os únicos formatos de rosto que tem ela literalmente bem arqueada, tá? Então não significa que você não possa usar, que você não possa seguir a moda. Porém, é preciso ter bom senso de fazer essas medidas, não desenhar a sobrancelha à mão livre, como, eu já conheço tanto que eu já faço a mão livre. É igual um cabeleireiro que fala, eu não preciso medir a quantidade de coloração com a oxigenada, porque eu já tenho o olho treinado. Não, gente, tem que medir. A indústria passa tantos anos estudando para ver qual é a medida certa para o cara chegar lá e falar, não, eu já sei. Não, tem que medir. Então essas medidas, é o paquímetro da sobrancelha, graças a Deus. Busquei aqui e saiu da sobrancelha. Pode ser o compasso áureo, como pode ser o paquímetro. Via de regra, usa-se o paquímetro. Então, não significa que você não possa ter um pouco de arqueamento. Porém, usando as medidas, fazendo o arqueamento sem excesso. O que é o arqueamento? É o ponto alto. O meu, por exemplo, está aqui onde está arqueado. Tá? O meu formato de rosto, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Por fato de eu ter engordado, dá uma sensação que ele mudou. Mas o meu formato de rosto original de fábrica é hexagonal com lateral reta. Mas eu engordei, isso aqui tem um sentido, um significativo, tem a ver com emoções e a história é longa. Porque todo mundo tem a forma do corpo segundo suas emoções, né? Então mudou um pouco. Hoje o meu rosto está mais para hexagonal com base reta. Algumas pessoas conseguem ver até um retângulo. Você está vendo por que a gente não pode ser taxativo e determinista? Porque se as nossas emoções é que moldam o nosso corpo, nosso rosto, nosso tronco, nosso quadril, nossas pernas, foram moldados pelas nossas emoções. Então, olha só, podemos e devemos construir a beleza com equilíbrio, harmonia e estética, mas por favor, nada encaixotado, respeitando, porque o rosto é identidade. Então todo trabalho no rosto é algo muito sério. Não se brinca com o trabalho no rosto, né? Graças a Deus hoje em dia tem feiras grandes. Aqui em Belo Horizonte tem a Estética em Micro, que, puxa vida, que mundo incrível, quanto conhecimento se adquire lá dentro. Estética e micropigmentação, que chama a feira. Está próxima aí, está chegando. Então, é muito importante esse tipo de conhecimento, esse tipo de, de trabalho que vai afinando, aperfeiçoando. E cada dia os profissionais têm condições de ficar melhor ainda. Hoje eu falo que o profissional de imagem pessoal, que ainda está cortando cabelo errado, usando a cor errada, micropigmentador que ainda está fazendo coisa errada, sinceramente, é pura e única exclusivamente falta de vontade de crescer, entrar no automatismo, ficar na zona de conforto e não fazer a diferença, e não ter desejo de fazer a diferença, porque, cara, conhecimento está derramado sobre a face da terra. Então, é possível, é cabível, desde que a gente procure. Então, gente, eu espero que eu tenha trazido para vocês algo de relevância. Para você que trabalha com imagem pessoal, é muito importante, sim. Os conhecimentos vão se agregando. Você escuta alguém falar, alguém que tem autoridade, falar aqui, outro falar ali, você vai unindo esses conhecimentos, você vai colocando a sua percepção também. Porque, olha, deixa eu te falar uma coisa, você que é design de sobrancelha e que é micropigmentador, você adquire uma experiência que daqui a pouco você tem condição de dar aula para o seu professor. Gente, hoje o mundo está assim, sabe? É isso que a gente tem que entender, acesso à informação. Então é tanta coisa que a gente tem para... Meu Deus, é tanta coisa que a gente tem para descobrir, vasculhar, inquirir, indagar, averiguar, estudar, que hoje quem fica para trás,
não sabe o que está perdendo. E ó, e fica a dica. A gigatendência. O que são tendências? Elas são motivadas por mudanças estruturais na sociedade. Não é só a tendência, é o que está na moda. Não, gente. Tendência não é modismo. Modismo é o uso passageiro que rege. E é tão efêmero que ela vive voltando, porque haja criatividade, né? Então, na verdade, como dizia Lavoisier, nada se cria, tudo se copia. Volta com outro nome, né? Volta com outro nome. No meu tempo, calça de boca larga eu passei por vários nomes. Já foi boca de sino, anos 70, já foi pantalona, agora é flare. Eu não sei se flare é aquela que vai do joelho. Eu não tenho essa informação, porque também não sou essa pessoa que fica lá com moda, achando que é. Então, é isso. A moda é reciclável. Já a tendência, elas são motivadas por mudanças estruturais na sociedade. E a giga tendência de hoje chama-se quanto mais próximo do natural, embora há uma incongruência, um antagonismo gigante, que é porque por mais que a gente saiba disso, tem um monte de gente se repetindo no outro, fazendo preenchimentos nos mesmos lugares, fazendo, né? Quer dizer, forma do corpo, tá ficando todo mundo igual. Quer dizer, todo mundo não. Há uma boa parte de pessoas, que é a maioria, que não se rende a isso e que vai se adaptando, buscando essa tendência de personalizar o atendimento, de quanto mais próximo do original, melhor. E assim, ontem eu conversei longamente com uma moça que me procurou, que é micropigmentadora e quer fazer o curso. Eu achei muito bonitinho. Eu preciso lembrar o nome dela agora. Não lembro. Meu Deus, esqueci. Achei bonitinho que ela falou assim, eu estou começando. Eu quero começar direito, porque eu já estou vendo tanta coisa que está me incomodando. Sabe, Ctrl+C, Ctrl+V de sobrancelha, um negócio que dói. Falei, ai, que coisa linda. Se você já está com esse pensamento agora, meu Deus, você será uma grande profissional. E aí ela está interessada em fazer meu curso exatamente para saber perceber as pessoas de um nível em que ela consiga oferecer essa personalização no atendimento. Então, finish. Se existe uma forma de sobrancelha para cada formato de rosto, sim. Porém, é uma regra que você tem que seguir à risca? Não, porque beleza se cria procurando o equilíbrio. Então, tem sobrancelha que é curva e curta, tem sobrancelha que é reta, de acordo com o formato de rosto. Tem sobrancelha que o canto externo cai, tem sobrancelha que uma é mais arqueada do que a outra, segundo os formatos, seguindo os formatos de rosto. E, como a gente é uma mistura em proporções, pode trazer o ângulo desde que se traga o ângulo certo, com as medidas do rosto. Inclusive, o rosto estando nas medidas até afina, gente, afina o rosto. Já pensou que é isso? Então, gente, olha, fica a dica, entenda o quanto esse conteúdo não tem nada de fútil, ao contrário, nós queremos trazer vida para a vida das pessoas. Eu costumo dizer sim, com todas as letras, sem demagogia. Nosso conteúdo transforma vidas. Então, divide junto com a gente esse conhecimento para que mais pessoas tenham acesso, tá bom? Beijo grande, até a próxima.